Salve, pessoal! Então, fazer aqui mais um videozinho para vocês. Esse aqui vai estar agora de noite disponível para vocês. A gente entra lá pertinho das 8 horas da noite, como de praxe, tá? Esse aqui vai ser lá, primeiros 50 minutos, uma hora da aula, nesse vídeo aqui. Eu quero recuperar alguns dos temas da última sessão. Hoje eu quero continuar, na verdade, com vocês de noite a discussão sobre o Cambridge Analytica e o papel representativo da Cambridge Analytica como escândalo aí dentro de um novo modelo epocal que a gente tem. E eu quero dialogar com vocês aqui em cima de 2 ou 3 autores, né, alguns dos quais são meio que velhos conhecidos, aí não tanto da produção literária, mas antes do trabalho prático, do trabalho de implicações práticas, do que diz respeito a essas novas linhas políticas e novas visões de mundo que estão sendo alojadas e linkadas aí, né, dentro do contexto que a gente tem hoje, né, pelo avanço tecnológico. E eu queria trabalhar duas grandes frentes que foram colocadas lá no centro da sessão passada, dentro daquela pesquisa que a gente levantou, né, que eu vou deixar para vocês lá, inclusive, para vocês analisarem e estudarem. Eu vou deixar esses textos aqui também. E, basicamente, o nosso barato hoje, que o nosso salto, o nosso olhar, ele está dirigido para essa leitura do tecnolibertarianismo e do capitalismo de vigilância, né? A gente colocou lá como autoritarismos tecnológicos e tecnolibertarianismos, né? O técnico não, desculpa, tecnoanarquismos. Eu vou aqui realinhar esses verbetes agora para vocês poderem achar também, caso vocês queiram promover pesquisas mais profundas sobre esses assuntos, de uma maneira talvez um pouco mais entabulada, um pouco mais organizada, né? A gente tem esses dois nomes aqui, eles são, na realidade, são nomes que já estão um pouquinho consolidados. Capitalismo de vigilância é o nome utilizado pela Shoshana Zuboff na pesquisa dela, que diz respeito aos avanços e às reconstruções perspectivas da modernidade no âmbito das novas revoluções industriais e desse período de avanço tecnológico. E tecnolibertarianismo é uma terminologia que foi consolidada ao longo da década de 90, junto da Electronic Frontier Foundation e do Movimento de Libertação Online, do Online Liberation Front, a OLF, né? E que são movimentos que estavam na gênese da proteção dos direitos à privacidade, à intimidade, à reserva informacional, dentro do contexto específico da produção e constituição online. A gente vai ver aí que dentro dos argumentos que são suscitados nessa produção oposta entre o crescente capitalismo de vigilância aí nos últimos 30 anos e o tecnolibertarianismo, a gente vai ter soluções que são um pouco truncadas, né? Até porque, em grande parte, os movimentos de resistência à ideia de um capitalismo de vigilância, eles são movimentos muito fragmentários, né? Eu já vou entrar em maiores detalhes aí a respeito dessa questão. Para a gente entender um pouquinho esses movimentos, eu quero revisitar alguns dos nossos clássicos, alguns dos nossos autores mais tradicionais, em especial uma noção que eu coloquei para vocês no começo do curso e que está colocada pelo Michel Foucault dentro do nascimento da biopolítica. E lá ele, nas primeiras 100 páginas desse texto, ele vai tentar explicar mais ou menos como a vida política no século XX se transforma, como ela atinge um novo estado de amoldagem e maturação da modernidade. Eu vou mesclar aqui as observações que o Foucault faz com algumas das observações e leituras que a Shoshana Zuboff apresenta para nós, para a gente ter uma ideia um pouquinho mais ampla do que significou todo esse movimento. A gente tem que ter em mente o seguinte, né? É, a modernidade como um todo, ela foi constitutiva de certos mecanismos apologéticos que a gente vê lá atrás, do começo da faculdade, e esses mecanismos apologéticos eles estão posicionados dentro de determinadas cadeias de autoridade. Essas cadeias elas começam, sobretudo, na gênese de determinadas práticas técnicas, de determinados desenvolvimentos científicos, desculpem, que dizem respeito mais propriamente, mais de uma maneira talvez mais profunda e contundente, à organização de discursos. Então, o que acontece na realidade é que a gente começa a ver, notadamente pelas mãos do Foucault, quando a gente estuda a história da loucura, quando a gente estuda o nascimento das clínicas, quando a gente estuda a formação desses movimentos de caráter médico, a gente também começa a enxergar aos pouquinhos toda uma tradição, toda uma leitura que vincula esses elementos e esses movimentos àquela organização ou estrutura que tem características jurídicas. Mais do que isso, a gente começa a perceber também que esse movimento de entabulação ele tem um caráter normalizador e ele se serve da ferramenta da normalização muitas vezes para criar mecanismos de acoplagem, de cerceamento, de impedimento de transições e de passagens, né, no que diz respeito à ocupação dos espaços e, evidentemente, elementos que vão, digamos assim, desafogar naquele modelo de uma sociedade disciplinar.
né. Então a gente tem isso tudo a gente vê lá no Foucault, não tô me detendo muito nesses conceitos num primeiro momento, porque a gente já vê a exaustão isso ao longo da faculdade, né, a gente tem, uma leitura muito próxima à leitura Foucaultiana e se serve muito dela para o seu sentido crítico mais específico. É preciso a gente entender, no entanto, que essa construção ela tem uma vertente discursiva muito forte. Essa vertente discursiva ela começa a trabalhar dentro de um contexto muito específico, que é o contexto da resistência de um determinado discurso na formação de seus conceitos fundamentais, na formação de seus fundamentos. Os fundamentos discursivos que estão acoplados aqui, eles começam a criar mecanismos que produzem forças negadoras de outros discursos. Então, um discurso determinado, e veja, não há um sujeito do discurso, mas apenas uma construção discursiva que gera dentro de si um potencial sujeito, um autor, enfim, alguém que fale, um lugar, né? Se a gente quiser que misturar teorias, talvez um lugar de fala, né? Por assim dizer, esse discurso ele carrega consigo algumas atribuições muito peculiares, né? Pense, por exemplo, que o primeiro passo que a gente tem na construção desse discurso é justamente a ideia de que certos temas passam a ser interditados. Então, o mecanismo da interdição discursiva ele é um mecanismo super importante. E ele tem certos elementos operacionais, né? A interdição do discurso ela tem certos elementos operacionais. Ela luta, por exemplo, com uma determinada imposição do silêncio, da interdição da outra fala, na interdição dessa fala externa, dessa fala distinta, dessa fala altera. Ele vai basicamente utilizar uma estrutura como uma espécie de estratégia nesse processo de interdição. Por exemplo, quando a gente vê, existe uma transição que o Foucault trabalha de uma maneira muito clara na hermenêutica do sujeito, um pouquinho nas palavras e as coisas, mas principalmente na hermenêutica do sujeito, né? E na produção de um discurso, né? De um discurso moderno, né? Na leitura de um discurso para a modernidade, o Foucault ele trabalha a noção de que na Idade Antiga e na Idade Média a produção discursiva ela era uma produção voltada para o cuidado de si, e esse cuidado de si ele tinha uma fluência de qualidades essenciais muito distintas daquelas qualidades que vão ser vistas na modernidade. O discurso moderno ele se torna um discurso eminentemente demarcado por estruturas e raízes metodológicas, por conta da produção científica propriamente dita. Então, o primeiro nível de interdição do discurso ele vai aparecer dentro dessa concatenação metodológica, em certa medida, né? O método, por assim dizer, ele vai aparecer, ele vai emergir como uma espécie de costura que vincula determinadas proposições ou afirmações à estruturação e organização de uma verdade aceitável dentro do corpo de produção científica, ao passo que discursos que são por demais erráticos, ou que trazem frases soltas, ou que têm qualidades intuitivas, ou muito, talvez muito fragmentárias, muito locais, eles começam a ser excluídos gradualmente. Mais do que isso, o discurso da antiguidade, do classicismo, principalmente, né, da antiguidade clássica e da Idade Média, ele é um discurso produzido de uma maneira a ser um discurso criativo. Ele abre espaço para um projeto criador e para um projeto de inovação e renovação. Hoje nós temos, por exemplo, uma dificuldade muito grande como legatários desse discurso moderno em fazer isso, né? Os nossos discursos geralmente são atribuídos, né, como características de comentários ou reproduções de discursos anteriores. Então, um dos grandes lugares, um dos grandes projetos de interdição, né, de interrupção da fala altera é justamente essa ideia de que você não pode ser uma força criadora de um discurso, de que não há legitimidade para que se seja um criador, né? No História da Sexualidade, Foucault comenta isso, ele diz assim, perdão, no ai, fugiu agora, a ordem do discurso, ele tece um comentário, quem me dera não ter que ser o primeiro a dialogar sobre certas coisas, né? Ser o primeiro a dialogar sobre um determinado tema envolve um processo criador, mas também envolve uma exposição que é brutalizada em virtude dessa interdição constante, né? Ao lado desse projeto de interdição existe uma negação profunda, e essa negação ela é o silêncio desse outro discurso. No caso do Foucault, ele se referia de uma maneira talvez mais específica, não apenas à possibilidade de você se acomodar como comentador de um outro discurso, mas principalmente a essa dificuldade que você tem quando você é o primeiro que emerge e quando você é em alguma medida subjetivizado para que você possa ser atacado, né? Aqui numa dessas potenciais leituras aí do discurso Foucaultiano. Então, assim, o discurso ele tem essa característica de autodefesa, ele é projetado para ser reprodutivo, para ser reprodutível e para ser comentado. Nós estamos todos já sempre elastecendo um corpo discursivo do qual somos legatários, estamos estendendo esse corpo discursivo de maneira que nós não temos aí uma limitação mais muito clara, uma delimitação muito clara de onde podemos ou de como podemos servir como forças criadoras.
E a questão é que essa negação do discurso, essa rejeição, ela acaba contaminando de tal forma outros discursos que o próprio discurso que enfrenta essa resistência discursiva se torna, em determinada medida, um discurso negador de si, já que ele repete em grande escala a negação que estava sendo produzida no interior daquele primeiro discurso. Então, assim, esses interditos de fala, essa dificuldade essa dificuldade elementar de se produzir um discurso que se destaque, ela está entranhada nesse espaço. Não é difícil perceber que a interdição, a negação, essa interrupção da fala, elas também se transformam gradualmente numa descaracterização do indivíduo que fala de fora de um lugar de normalização. Né? Essa descaracterização ela vai invadir, por exemplo, determinadas esferas discursivas, taxando o próprio interlocutor ou a posição do próprio interlocutor como uma posição completamente inválida. A noção, por exemplo, do isolamento do louco. Né? O Foucault, desde a história da loucura, insiste em dizer aquele que traz o discurso errático, o discurso externo, ele denuncia uma certa verdade que é uma verdade inconveniente para a construção harmônica, coerente de um discurso que está compassado, organizado, determinado desde sempre. Isso também vai significar que esse indivíduo, uma vez banido, ele também é silenciado em si por si. Ele é excluído do circuito de fala. Veja que nós não estamos de novo falando sobre um sujeito da fala, mas sobre a produção de um sujeito da fala na própria fala, no próprio discurso. Tá? Então, existe ali a produção de um lugar desse sujeito, e esse sujeito permanece isolado, permanece alienado, permanece refutado na própria possibilidade de externalizar verdades que vão permitir a travessia desse discurso falseado, desse discurso, né, que pode ser abalado em determinada medida. É, é, a determinação, portanto, também pode ser a determinação de uma negação do falante. Né? Existem outros recursos ainda, né, que são utilizados e todos eles são engendrados em conjunto. Né? Porque para eu chegar a esse ponto, eu também preciso encontrar uma estratégia de assujeitamento e de determinação ou delimitação autoral de um discurso. A rigor, o discurso, a fala de uma forma geral, eles não têm a linguagem de uma forma geral, ela não encontra limites. Nós vamos emprestando as falas uns dos outros, reconstituindo e ela vai se reamoldando. Né? Nesse caso, a determinação autoral, como diz o próprio Foucault, ela é uma espécie de concentração proposital do discurso. E essa concentração proposital permite, de alguma maneira, descrever um nome, um título, uma referência direta ao discurso. E essa referência direta pode ser desconstituída, porque ela passa a ter uma historicidade diferente. Ela passa a ser demarcada por um compasso que te permite a determinação dos níveis de normalização ou a normalização do discurso. Então, a interdição, a negação, né, a desconstituição ou a constituição de um lugar condenado de fala, a desconstituição do próprio sujeito ou autor desse discurso, tudo isso concorre para a determinação de consolidação de certos movimentos discursivos internos. A gente mencionou lá no começo também o Lotman, por exemplo, que vai falar sobre a questão sobre as características transformadoras da cultura, como transformações graduais ou explosões culturais, e nos movimentos de explosão cultural ele vai mostrar que existe ali toda uma consolidação discursiva bastante severa. Né? Um discurso que é atacado, ele se protege, ele se blinda, ele se torna cada vez mais reducionista nas suas figurações, e nessa redução ele consegue travar um diálogo atritivo, né? Entrar em uma altercação com outros discursos, e nesse empuxo ele começa a se fortalecer nos seus argumentos, a criar elementos e tentar cooptar pedaços de outros discursos. Todos esses elementos eles estão fundamentados para a percepção de que a verdade nessa produção discursiva ela é, na realidade, um movimento estratégico. A verdade aparece aqui nesse sentido, esse pavimento da verdade, ele aparece para dar uma certa forma linguística ao discurso, que é essa qualidade afirmativa, essa qualidade quase que é, é, assertiva do discurso, né? E nesse quadro de asserções, a atribuição do valor verdade, a descrição do valor verdade, ela advém especificamente de um movimento estratégico que fixa esse discurso como sendo o discurso normalizado. Então, todos esses elementos eles estão intercortados. Lógico, aqui eu não estou fazendo uma leitura muito formal do ambiente Foucaultiano, porque o que me interessa na realidade é pegar essas categorias, esses movimentos do discurso, para que a gente perceba exatamente como se institui a percepção de uma determinada verdade ou de um determinado circuito de verdades em uma produção discursiva específica. Tá? O Foucault ele é muito receoso quando ele fala da questão da verdade, digamos assim, porque ele entende exatamente que é isso, que a verdade ela é mais uma peça discursiva gerada para criar um mecanismo estratégico nesse discurso, né? Para blindar ainda mais esse discurso. Nessa repetição do isso é verdade, se a gente fosse pegar o Alfred Tarski, ela simplesmente determinaria que as asserções consideradas verdadeiras elas se repetem através de vários planos, camadas ou
ou dimensões de linguagem, né. Então, interdição, negação, desconstituição do lugar de fala, a derrocada ou anormalização desse autor de um discurso determinado, tudo isso ingessa e transforma o discurso em algo que se blinda, né. Lembrem, o discurso é, portanto, um grande comentário, ele precisa repetir coisas que já foram reformuladas ou reforçadas enquanto aspectos de veridição, aspectos, né, verdadeiros. E essa verdade agora assume um caráter estratégico, ela é um adjetivo que vai sendo acoplado a certas asserções, e essas asserções vão se repetindo através de muitos e muitos e muitos discursos, como tais, né. É sôfrego questioná-las, e é só quando isso vem para um propósito maior, para o propósito de alojamento de uma verdade, que talvez seja estrategicamente mais útil na sucessão dos argumentos, né. O que acontece com tudo isso é que nós passamos a ter dentro desse contexto, não apenas uma leitura do que pode ser entendido como verdade ou a determinação específica de um discurso, mas também aquele aspecto que ele vai chamar de veridição. O que é a veridição? A veridição é um movimento, é como se fosse um movimento resultante desse adscrever da verdade. A veridição ela desloca para certos universos produtores de discurso esse lugar da normalização e estabelece uma plataforma de verdade. Nesse lugar, então nós vamos sempre recorrer a esse lugar como o lugar das grandes emanações discursivas verdadeiras, né? O Aroso Linhares chamaria isso de uma espécie de metafísica, né? Então seria mais ou menos como se, como se houvesse já sempre uma metafísica alojada em cada canto para nos informar de certas verdades mais profundas. Eu particularmente prefiro nesse caso a terminologia Foucaultiana. Até porque a metafísica também foi um lugar de veridição por muito tempo na leitura Foucaultiana, né? O que acontece então? A veridição ela passa a ser essa transferência paulatina de grandes ramos ou grandes campos de produção da verdade até que ele se aloje em um determinado lugar e a partir dali nós entendamos, compreendamos que nós temos as regras do bem viver, por assim dizer, né? Os aspectos mais profundos de uma normalização que há de se repetir. O que acontece nesse sentido? O projeto que a gente tem ali como projeto da veridição de mercado, ele é, na verdade, produto de toda uma escala de transformações que vão acontecendo desde o final do século XVIII, né, desde o período da Revolução Francesa, até o início do século XX. E esse período todo ele é um período de intensas revisões por conta do processo geral da Revolução Industrial, né, desse segundo, terceiro e eventualmente ali no século XX, terceiro momentos da Revolução Industrial, né, e a gente tem então, nesse sentido, todo um projeto, que envolve a transposição de elementos de veridição que estão colocados, alojados, primeiro na figura do Estado, para que eles passem a compor um cenário que seja mais cômodo, que seja mais receptivo às necessidades e demandas estabelecidas pelo mercado. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Como assim, né? O que isso significa a rigor? O que isso significa em sentido próprio? Quando a gente fala mais especificamente sobre o campo da veridição de mercado, sobre essa questão, a gente está basicamente se remetendo, né, a gente está basicamente se voltando para um processo que mais especificamente acontece no final do século XVIII, XIX e no início do XX, que é o processo de perda de legitimação e perda de confiabilidade do Estado, né. A gente sabe que a modernidade estabeleceu ali estados que tinham traços mais arcaicos, talvez mais tradicionalistas, e que, portanto, eram extremamente conservadores no sentido específico da aplicação de suas rotinas de poder. Esses estados, eles trabalhavam, o estado absolutista, por exemplo, ele trabalhava certos mecanismos entendendo a potência governante como sendo aquela que promoveria todo um aplainamento ético e virtuoso de seus cidadãos, mantendo assim a coerência, a paz, o funcionamento, o conjunto de mecanismos propriamente ditos que compõem uma sociedade que, portanto, mantém um contrato social consolidado e firmado. O que acontece é que, ao longo da modernidade tardia, novos modelos de Estado começam a surgir, né? Nós começamos a ver, por exemplo, a emergência e consolidação das concepções de nação, nós começamos a ver a transformação dos mecanismos de Estado para uma participação mais intensa dos cidadãos na vida política, né? A gente vê toda essa revolução acontecendo, a gente vê a transição de elementos que defendiam, por exemplo, lá como a gente fala, com o Robert Filmer, né? Que é o mais criticado pelo John Locke na obra dele, né? Se você for pegar lá
o ensaio sobre as formas de governo do Locke, ele critica direto o Filmer, justamente porque o Filmer está defendendo ainda um governo que é herança patriarcal, herança de uma coroa, herança de um aspecto determinado de religiosidade. Locke fala, não existe nada disso, todas as conclusões a que você chegou são estapafúrdias, absurdas, você leu mal a Bíblia, não sabe interpretá-la e está falando um monte de bobagem sobre governança, e não tem coerência racional nenhuma. Né? E aí ele defende que, na realidade, os seres humanos, todos eles, têm que entrar em acordo, não existe um rei natural que herde o seu poder desde Deus e que Deus, né, tenha escolhido, porque, né, tem uma série de argumentos que ele levanta, né, desde a multiplicidade de reis no mundo dele, na época dele, até a impossibilidade de você ter indivíduos que vão ter vida posterior emancipada e livre, tirando, né, a figura adâmica, tirando Adão, já que o poder todo estaria depositado sobre os ombros de Adão e dali por diante só sobre os ombros de um primogênito proverbial que talvez nem tenha aparecido ou emergido de forma adequada ali. Mas enfim, né, por conta da multiplicidade de indivíduos e da multiplicidade de cabeças tribais, gentílicas, clânicas que vão aparecer ao longo da narrativa bíblica. Né? Enfim, tem muitos outros argumentos que eu não vou aduzir aqui. Mas o fato é que a gente tem ali toda uma disputa, uma guerra a respeito dos modelos de Estado que estão sendo empregados. De um jeito ou de outro, esses modelos de Estado eles vão ser conformados até o final do século XIX como sendo esses lugares que permitem uma grande proteção de fronteiras, a proteção de interesses cidadãos, a uniformização e conformidade de determinados hábitos, o fortalecimento de determinados traços idiomáticos, culturais e por aí vai. Tá? E esse estado, ele passa a ser considerado como sendo, como ele ainda mantém, digamos assim, um legado, um eco, uma reverberação dos elementos que aparecem ali na modernidade clássica e no estado absolutista. O governante e o Estado, na realidade, né, e a figura do governante enquanto boca do Estado, digamos assim, ele vai aparecer sempre, né, como sendo esse guardião das forças éticas. O próprio Hegel, na construção da sua filosofia do direito, insiste em dizer isso. Nós somos formados moralmente pelas nossas famílias, e espera-se da gente que a gente respeite as regras que a gente aprendeu quando for perseguir livremente nossos próprios interesses em sociedade. Só que se na sociedade civil nós desrespeitamos os limites para a persecução desses interesses, então o governante é automaticamente acionado e reorganiza o esquema através do exercício de leis, através da imposição de certas escalas comportamentais deônticas, regrinhas de comportamento, mas sempre no sentido de expressar, de esboçar, de apresentar uma ética subjacente, uma ética fundante de suas práticas. Né? O que acontece é que no início do 20, quando a gente vai observar a discussão que é constituída gradualmente pelo Carl Schmitt, por exemplo, nós vamos começar a observar que esse modelo, essa responsabilização ética do Estado, ela se torna imperiosa e grande demais. Se a gente for olhar, por exemplo, ali, o grande exemplo disso na realidade está nos regimes dos totalitarismos de direita, né? Não que os de esquerda não tenham feito a mesma coisa, né? Mas eu vou me servir aqui do totalitarismo de direita, especificamente do nazismo, porque ele é bastante sintomático no que diz respeito à fala, à intervenção, à maneira de se posicionar. Durante o regime nazista, a gente bem sabe, o discurso que começou a ser implementado foi um discurso que distorceu muito da filosofia contra-idealista, da filosofia contra-romântica, principalmente do pensamento nietzschiano, né, como o pensamento proto-existencialista, proto-fenomenológico, e ela vai insistir muito na ideia de um fortalecimento da raça que subjaz a esse povo. O pensamento hitlerista ele foi inclusive revisitar, né, ele foi revisitar determinados teóricos que tinham características mais espiritualistas, eu não vou nem dizer espirituais, mas espiritualistas, né? É, espiritualista no sentido de um formato de discurso, portanto, não num aspecto de espiritualidade, mas espiritualistas, e que entendiam que os germânicos, na realidade, descendiam de grupamentos, que eram chamados de grupamentos arianos, e esses grupamentos tinham, na verdade, tido todo um aspecto muito mais elevado, tecnologicamente mais elevado em uma determinada época, mas sofreram uma decadência pelo castigo e inveja de outros povos. Esse discurso super frouxo que está sendo colocado, né, trabalhando, operando aí com sofismas, né, como disse uma orientanda minha, um trabalho muito legal que ela escreveu falando desse assunto especificamente, vai levar à construção da ideia de que esse povo, na realidade, tem uma grandiosidade inerente e foi castigado por conta dessa grandiosidade, perseguido e alvejado à solidão. E esse discurso muito convincente acaba sendo esparramado pela elite intelectual alemã.
E esse discurso, uma vez absorvido, gera a construção desse novo regime, que agora se justifica no sentido de eliminar a fraqueza, de desconstruir esse Estado que foi contaminado por uma leniência humana e tentar reconstruir esse lugar da grandiosidade humana. Por que eu estou insistindo nesse discurso? O Schmitt, quando coloca a ideia de que o indivíduo, de que o Estado é, na realidade, o grande substituto da figura divina em âmbito material para a produção de elementos éticos, ele está tentando, de alguma maneira, resgatar essa noção. Dizer basicamente que o Estado tem uma obrigação fundamental, que é a de alimentar aspectos éticos e propriamente fortalecedores das características culturais e humanas de uma nação. Isso também significa, nesse sentido, que um Estado está sempre atuando em regime de excepcionalidade na medida das necessidades que encontre para sua própria sobrevivência. O governo ele passa a ter um duplo aspecto, então, ele é força geradora de um certo sentido, mas ao mesmo tempo é esse guardião absoluto de toda a regularidade interna das relações. E esse elemento a gente vê como dá muito errado, porque isso significa também, na visão do Schmitt, ter um Estado que não necessariamente pode ser vigiado ou deve ser vigiado quando as circunstâncias se tornam circunstâncias mais agudas, circunstâncias limítrofes. Esse elemento faz com que o Estado se desmantele. E aí entra a grande questão. Quando o Foucault vai analisar esse mesmo fator, ele vai dizer assim: o grande equívoco dos Estados totalitários não foi especificamente o engendramento de ideologias insanas, o engendramento de atos desumanos, o engendramento de formas maciças de destruição, a criação de guerras ao léu. Não foi isso. Nada disso, na mentalidade contemporânea, incorre. Veja, eu não estou aqui dizendo que isso não é escândalo, claro que é escândalo, isso é o absurdo do Holocausto, o absurdo da guerra, o absurdo do desprezo por vidas. Esses são os verdadeiros absurdos, e a crítica Foucaultiana é justamente essa. Ao invés da gente olhar para os verdadeiros absurdos, o olhar primordial foi aquele que foi depositado a partir de grandes grupos, conglomerados que estavam sendo enraizados e estavam se formando, sendo que esses conglomerados começaram a enxergar na falibilidade do Estado também uma falibilidade fundamental em manter as rotas, em manter o curso, o percurso das relações econômicas. E aí entra uma duplicidade de interesses, porque quando o Estado lá atrás foi engendrado com essa ideia de nação e começou a entender a necessidade de saúde da sua comunidade, ele também começou a perceber que era necessário manter um determinado sistema de mercado que fosse minimamente operacional para suprir demandas, para suprir a linha de frente. Veja, mesmo na mentalidade fascista, que era uma mentalidade voltada para a questão, para o elemento da guerra, um imaginário designado para o espaço do fronte de batalha, que redesenhava o espaço de produção quase que num sistema de guerra total, né? Como a gente via na Revolução Francesa, né? Mesmo nesse imaginário, era necessário se compreender que o mundo estava dividido em linhas de suprimento, que ele estava dividido em locais de produção, em parques industriais, em campos, em alimentos, vestimenta. Ele estava determinado e designado para a produção de elementos instrumentais e necessários à manutenção dessa vida, fosse ela qual fosse. Né? E como existiu a introjeção desse discurso de que a vida é uma guerra, a vida é um combate, esse combate tem que ser combatido até a vitória final, aquele negócio todo. Então, tudo isso acabou sendo sistematizado de alguma maneira e operacionalizado para que a existência desse mercado fosse alimentar essa zona, esse espaço de guerra, esse novo modelo de vida. Isso significa basicamente que na década de 30 a gente já tinha o estabelecimento de um discurso muito claro: olha, é necessário ouvir o mercado. E é isso que o Foucault aponta. Ele vai dizer, olha, você vai ter gente ali em 30, 35, 36 que já está escrevendo e dizendo o mercado tem que ser ouvido, o mercado tem razão, o mercado... E agora talvez fique mais claro onde é que eu quero chegar com toda essa conversa. Tem um discurso que está interditando, começa a interditar outros, começa a criar espaços de normalização e anormalização, espaços de negação, começa a matar outros lugares de fala, começa a denegrir e a destituir de força outros autores, outros produtores de discurso, cria um espaço de formulação do discurso em si e por si. E agora, aos poucos, o mercado começa a ganhar força. Passa a se entender, inclusive, que existe um substrato econômico para o enfrentamento da guerra, existe um substrato econômico, uma motivação econômica para as ações de uma nação, e tudo isso começa a ser, esse discurso começa a ser emprestado, porque você começa a ter uma dependência muito forte dos grandes setores produtivos para manter esse novo cenário. Passa-se, mais do que isso, a compreensão de que qualquer Estado que pretenda ter uma consolidação nacional, uma consolidação cultural, uma
consolidação popular, digamos assim, depende necessariamente dessas forças. E quando esse ruído aparece, alguém capta e pensa, é isso aqui, esse é o ponto é o ponto da produção para a economia, o mercado começa a sambarcar esses elementos. Com a derrocada do Estado lá no final da Segunda Guerra Mundial, com essa derrocada do nível de confiabilidade do Estado, os olhares agora se transformam e se voltam. E eles passam a ser olhares quase que exclusivamente depositados sobre a formulação discursiva do mercado. Então, num primeiro momento, o mercado insere o seu argumento no contexto específico do discurso de formação do Estado forte. O Reichstag, por exemplo, né, enfim, né, você vai ter esse exato discurso. Né? Quando você vai falar do Terceiro Reich, por exemplo, ele está sendo formado a partir de uma consolidação de mercado, produção, de uma consciência tecnológica determinada e por aí vai. Né? E agora o modelo que está sendo engendrado aqui, que está sendo construído aqui, passa a ser um modelo que já não encontra mais esse parceiro de diálogo, esse amigo de brincadeiras, que é, aspas, né, brincadeiras aqui, óbvio, né, que é o Estado. Então, o que acontece? E veja, e outra coisa que é importante, o Foucault ainda bate muito nessa tecla. O Estado totalitário ele gosta muito da ideia do mercado. Isso é muito interessante, porque, muito embora ele seja uma força interventora, o critério fundamental da sua intervenção é sempre no sentido de estimular a produção. Então os dois andam muito juntos de uma maneira muito estranha. Existe um discurso apenas posterior que vai tentar separar a ideia do mercado dessa noção de um Estado totalitário. Mas por que ela faz isso? Exatamente porque no final da guerra o totalitarismo se mostra insuficiente para atender às demandas de mercado. Ele mostra que toda a energia que ele depositou criou fissuras tremendas nos eixos e nos interesses produtivos, que isso estava criando gargalos nos interesses produtivos. Então, a partir desse momento, os interesses de produção passam a ser emancipados. E aquilo que nós entendíamos como sendo a esperança de ouvir a verdade de um discurso estatal é transferido para o próprio mercado. Nós temos que buscar esse elemento chamado veridição de mercado. O que é a veridição de mercado, portanto? A veridição de mercado é esse reposicionamento estratégico de uma verdade estratégica no âmbito específico do mercado. O mercado me diz a verdade. Veja, não é a economia, é o mercado. Os interesses de mercado têm prioridade. A lex mercatoria impera sobre a vida humana. Se o mercado não estimula, se o mercado não comunica, não dá para fazer. Mas se o mercado comunica, é recomendável seguir. Né? E a gente começa basicamente a buscar esse repositório. Claro que a ideia de mercado ela é uma ideia super complexa. Ela não é uma ideia assim simplesmente dada e autoevidente. A concepção e a consolidação do mercado elas dependem em larga escala de uma sensibilidade aos comportamentos de compra, consumo, de fluxo de bens, de demandas, de desenvolvimento tecnológico que vai pedir por determinados materiais, então, por exemplo, materiais raros ou exóticos, para o desenvolvimento de novas formas de energia, para o desenvolvimento de novos aparatos militares e assim por diante. E quando o mercado começa a entender isso, ele também começa, né, quando essa realidade de mercado começa a se posicionar dessa forma, os players, vou usar aqui um termo contemporâneo que um colega usou ontem ainda, né, os players eles começam a entender que a derrubada, a derrocada de fronteiras começa a se tornar mais vantajosa. E aí começa um outro jogo de empuxes, né, porque isso significa também que vai passar a existir um diálogo intenso com determinadas realidades políticas para que você consiga vencer fronteiras, ter acesso a novos mercados, a novos produtos, a novas commodities, mas ao mesmo tempo existe uma preocupação com uma garantia de certos modelos de mercado. A Guerra Fria, a rigor, ela emerge dessa forma. Uma tentativa desesperada de afirmação do mercado dentro dessa veridição de mercado em um lado do mundo e um exercício continuado dos totalitarismos do outro lado. Percebem? Então são dois. Aí realmente a gente, eu falo com uma certa preocupação que a gente começa a falar muito em modelos de vida ou modelos civilizatórios nesse momento. Não é que a gente tenha grandes modelos civilizatórios, talvez, mas é compreensível entender por que esse modelo de veridição discursiva absorve essa ideia muito rápido. Porque aqui o mercado passa a ter esse fluxo, essa liberdade, passa a ser protegido por grandes barreiras. Passa, de alguma maneira, a disputar e a tentar trazer a iniciativa para a sociedade privada, né, para a sociedade civil, e passa a tentar gerar esses fluxos de modo a derrubar limitações culturais. Do outro lado, a deposição de um totalitarismo tenta anular tanto quanto possível o exercício e o conjunto de mecanismos desse mercado, compreendendo
que existe uma fissura fundamental nessa realidade, que é o crescimento da desigualdade. Tá? Então, a gente tem evidentemente vantagens e desvantagens dos dois lados que eu não vou endereçar já, daqui a pouquinho eu vou comentar melhor. Mas o desenho geral que nós temos, que nós compomos, é esse. Né? Então, a veridição de mercado ela começa a formar toda uma realidade. E aí a gente vai ter, e esse é o ponto interessante, isso que a Shoshana Zuboff vai colocar para nós, Zuboff ela põe a ideia de que nós vamos ter versões e versões distintas de modernidade a partir daí. Então a gente tem aqui uma modernidade que foi pesadamente criticada pelo Foucault e que acabou se inaugurando, ela acabou se revertendo em um novo modelo de concepção de mundo. A gente já discutiu essa mesma trajetória por pelo menos 3 ou 4 ângulos diferentes. Então eu não vou me deter muito aqui, eu quero me concentrar só nesse aspecto das 3 modernidades. Né? A gente teve essa primeira modernidade que era uma modernidade de Estado, cidadão, essa modernidade mais hierarquizada, que vai falhar ali nesse momento. E aí a gente começa a ver o engendramento do que vai explodir na década de 90 como uma segunda modernidade. E essa segunda modernidade tem como característica geral, tem como lugar de apreensão fundamental a noção de que, em alguma medida, nós vamos encontrar uma transição desses velhos modelos para um lugar que passa a ser o lugar de estabelecimento de um mercado aberto, amplo, de uma noção, veja, não é uma noção consumista aqui, mas uma noção consumerista, de uma captação consumerista. E essa captação consumerista, ela passa, ela define, ela basicamente bate o martelo em um processo que vem acontecendo ao longo do 20, que é o do incremento das fissuras existentes entre ricos e pobres, entre incluídos e excluídos. Consumo vira, digamos assim, o selo, a demarcação mais fundamental de que certos modos de vida foram estabelecidos e feitos para grupos muito pequenos. Foram estabelecidos e feitos para grupos que aproveitariam esse cenário produtivo, enquanto outros seriam automaticamente excluídos pela sua própria impossibilidade de acompanhar economicamente esse modelo. E aí a gente vai ter, ao longo das décadas de 90, primeiros anos de 2000 ali, nós vamos ter grandes movimentos de rua, né, que vão definir uma primeira versão do que foi chamado de nova esquerda, não essa new left de hoje, que não é esquerda, né, e dificilmente pode ser de nova não tem nada e de esquerda não tem nada, desculpe dizer, mas basicamente é isso, né? Ela é basicamente uma soma de movimentos fragmentários que estão tentando se agarrar a uma ideologia que já está de partida, infelizmente, né, nesse sentido, mas existia ali uma nova esquerda muito forte que estava fazendo uma aposta muito grande e estava se alinhando com movimentos que vão aparecer de maneira mais definida na terceira modernidade. E nessa segunda modernidade, então, o que a gente tem na realidade não é mais uma disputa, uma construção hierárquica Estado-cidadão e depois uma disputa Estado-cidadão. O que a gente passa até agora é uma disputa entre consumidores e não consumidores, participantes das relações econômicas e não participantes das relações econômicas. Sim? Pessoas inscritas no mercado e não inscritas no mercado. E os não inscritos passam a ser chamados de marginalizados. E esses indivíduos, pela aposta do Antônio Negri, do Michael Hart, em alguma medida pelas análises do George Agamben, pelo pessoal desse movimento, principalmente o Negri e o Hart ali, né? Pelo pessoal dessa nova esquerda sólida que surge ali de 80 para 90 e vai ganhando força, vai tomando forma, né? Esses grupos, eles começam a entender que existe uma motivação central numa renovação do movimento anarquista, em certa medida. Ou pelo menos numa revisão das estratégias que a esquerda utiliza para promover o enfrentamento da realidade do capital. E esses movimentos eles passam a congregar, eles passam a sambarcar estruturas e conjuntos marginalizados, e esses conjuntos que não têm mais nada a perder, como diz o Negri, passam a massificar frentes de combate, frentes, né, linhas de enfrentamento, indo para manifestações de rua, buscando o embate, e esses grupos passam, então, a promover aquilo que ficou conhecido como o movimento das grandes batalhas, ali do final de 90 e início de 2000, que na realidade foram massacres e não batalhas, infelizmente, né? Aliás, não sei se feliz ou infelizmente, mas enfim. Digo não sei se feliz ou infelizmente porque parece-me que batalhas, a única coisa que muda de uma batalha para um massacre é que você tem mais de um lado apanhando numa situação, né? Sei lá, né? Não sei, me parece complicado, né? Me parece que qualquer coisa assim excessivamente destrutiva ou dolorosa não é exatamente merecedor de aplausos, né?
E por que eu digo que foram massacres? Porque a população marginalizada ia para as ruas e, infelizmente, desafortunadamente, não tinha força para enfrentar os grupos policiais ou militares que faziam a vigilância dos espaços que estavam submetidos a protesto. Então apanhavam grandemente, eram presas, atacadas, judiadas, castigadas, né? Foi assim um momento da história em que a gente viu o eixo, o auge das relações de exclusão chegando ao seu espaço de violência mais agudo, mais brutal. Então veja, por exemplo, que nesse sentido a gente vai ter ali, a gente tem a Batalha de Seattle, a Batalha de Milão, que são grandes exemplos, né? No Globalização e Globalismos, o Negri, o Antônio Negri fala muito desses movimentos, né? Ele comenta essas batalhas, ainda deve ter gravação online sobre essas grandes batalhas, né? A Batalha de Seattle e a Batalha de Milão, por exemplo. E você vai ter grandes movimentos que começam a surgir como movimentos de protesto, e eles são basicamente movimentos, em certa medida, eles carregam um certo niilismo prático, digamos assim, são movimentos mais destrutivos, né? Os Black Blocs, por exemplo, que surgem no final da década de 80 lá no Canadá francês, né? É um movimento de Quebec, pessoas que se vestem completamente de preto, eliminam suas identidades e vão para a rua para destruir tudo mesmo em protesto, porque elas sabem que já não existe mais diálogo. Ali os Black Blocs ainda são um movimento mais tem um fundo mais político, talvez menos contra o capital, mas mais engendrado por uma resistência política, né, efetivamente solicitando participação da vida política, uma certa independência do Quebec ali, né. Mesmo assim, eles já estão entrando nessa nova toada, porque o que está por trás dessas solicitações acaba sendo, ou da rejeição a essas solicitações, acaba sendo interesse econômico, né. E esses movimentos eles estão ali, eles demarcam de alguma maneira a resistência desse segundo modelo de modernidade, que é um modelo de exclusão pelo consumo, um modelo de exclusão pela apropriação, a exclusão pelo ter, pelo parecer, né, que a gente tinha discutido lá com Guy Debord. E agora você tem como consolidação desse movimento uma prática, uma noção de que nós podemos e devemos talvez usar ferramentas novas como instrumentos dessa libertação. Nesse momento surge a Electronic Frontier Foundation, surge a, o, o movimento de libertação online, né, Online Liberation Movement. Então, esses grupos que começam a surgir, né, desculpa, fugiu o nome agora, acho que Online Liberty Movement, Online Liberation Movement ou Liberty Movement. Então esses grupos, esses movimentos que começam a surgir, eles estão na realidade intimamente ligados a modelos alternativos de pensamento, ao movimento hacker da década de 90, a movimentos que entendem que a tecnologia pode e deve ser utilizada como ferramenta de construção de movimentos críticos, pensamentos alternativos, né? Então se vocês olharem, por exemplo, ali os fundadores da OFF, lá se vocês olharem, por exemplo, um dos fundadores que é o Marlowe, por exemplo, ele era o cara do Grateful Dead, né? Ele estava na Grateful Dead, escreveu livros, escreveu várias obras sobre o tema da tecnologia e sobre tantos outros, né? Tem, tem, é, 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 ele tem literatura produzida a respeito da mentalidade xamânica, experiências xamanísticas, então sobre a espiritualidade. A Grateful Dead, aliás, é uma banda que mergulha muito fundo nessa questão da espiritualidade, né? Então, assim, são modelos, linhas de pensamento que começam a se entrecruzar. Então, o pensamento as linhas de pensamento orientais, budismo, formas meditativas, modelos meditativos, Vedas, Puranas, tudo isso começa a ser incluído na construção do pensamento, né? E essa inclusão é interessante porque ela começa a mostrar essa noção de alternatividade, uma esperança muito forte para a produção tecnológica que está em mãos agora, que a gente tem disponível, né? Esse elemento fundamental da produção tecnológica ele tem uma mudança, uma virada muito impactante, contudo, naquilo que nós podemos chamar de uma terceira modernidade. Porque a terceira modernidade ela coopta juridicamente esses elementos de protesto e passa a entendê-los então como um exemplo, como uma arquitetura de soluções muito rígidas, muito fixas. E aí o próprio espírito fundante dos movimentos de protesto começa a mudar. E aí vem a grande questão que nós estamos querendo tratar aqui, né, que é a consolidação desse capitalismo de vigilância. O capitalismo de vigilância, ele na realidade tem suas raízes quando a veridição de mercado é instaurada, porque como ela está posicionada, as determinações das grandes necessidades começam a aparecer a partir dos grandes players e dos seus grandes interesses. E por conta disso, nós vamos começar a ter regulamentações, normas que perpetuam aquela velha noção de que existe um filtro ideológico para a produção jurídica e normativa. Aí vocês vão dizer assim, não, mas o que tem de errado com isso? Veja, não é uma questão de certo ou errado, tá? É uma questão
de que a velha toada, as velhas ondas ideológicas que foram demarcadas, sobretudo na segunda modernidade, pela ascensão e consolidação do neoliberalismo, elas vão sofrer transformações de modo que o capitalismo de vigilância vai se restabelecer usando ferramentas que pertenceram outrora ao Estado, agora dentro de um contexto específico de redes de decisão. Sessão passada, inclusive, o Aurélio falou assim, eu não vejo, por exemplo, a informação avançando vertical e horizontalmente, né, porque eu tinha feito uma observação falando sobre a questão de verticalidade e horizontalidade do traço informacional, mas só com relação a um fenômeno específico, né? Eu concordo com o que o Aurélio falou, que a informação se ramifica, que ela se espalha em redes, que ela se constrói em redes. Não é diferente a relação decisora. A partir do Império do Negri, né, do livro Império do Negri, a gente começa a ter uma percepção um pouco diferente, né, revisitando ali os filósofos da complexidade, a sociologia da complexidade, a sociologia do risco, que nós temos de fato redes decisoras. E essa operação de pós-redes de decisão, que não é polarizada em dois lugares, que não tem verticalizações e horizontalizações, ela é desfrutada pelo capitalismo de vigilância. As ferramentas de vigilância elas passam a ser utilizadas não mais com o fim de controlar, mas tendo o controle também como um instrumento necessário para a alimentação da realidade de capital. Tá? E isso já foi antevisto pelos movimentos de resistência. Né? Então, assim, quando a gente vê lá atrás essa formação de um mercado que está começando a se valer de estruturas ideológicas, demarcatórias, para poder estabelecer os seus próprios regimes e demandas, a gente ainda está vendo um mercado que não conseguiu pegar essas ferramentas para si. Mas a partir do momento em que nós começamos a ver a disseminação de instrumentos de produção, junto com elementos informacionais, com a cibernética, com a formação do Big Data e assim por diante, nós começamos a ver que o próprio movimento capitalista cria mecanismos internos de regulação. Na sessão passada eu falei lá para vocês que existiam ferramentas regulatórias, segundo a pesquisa do Lessig, e essa pesquisa colocava lá para a gente a regulação pela regra, a regulação pela norma, pelo normal social, né, pela normalização social, regulação por design e regulação por mercado. O que a gente, na sessão passada a gente ainda falou sobretudo sobre regra e sobre normalização social. Então a gente ainda falava nesse modelo verticalização horizontalização. Agora a gente está falando no modelo regulação por design e regulação por mercado. Tá? Que são dois polos que interessam para nós aqui. O que é, então, o capitalismo de vigilância? O capitalismo de vigilância é um modelo de capitalismo que é consolidado na segunda modernidade, que é a modernidade do neoliberalismo. Nessa modernidade, os sistemas regulatórios eles são subvertidos de modo que o próprio mercado passe a determinar como os nossos modelos constitutivos sociais, morais, comportamentais, enfim, né, nossos hábitos de consumo e assim por diante, sejam regulados e basicamente nós vamos ter o próprio mercado colocando as demandas. Tá? O próprio mercado vai colocar as demandas para nós. O capitalismo de vigilância, ele nasce ali porque ele começa a emprestar certas ferramentas como ferramentas de diagnóstico, para entender melhor o que é ou não é possível fazer, para entender melhor em que direção você pode estabelecer determinadas políticas de produção ou políticas econômicas. O capitalismo de vigilância, ou essa ferramenta, esse mecanismo interno do capitalismo de vigilância, ele começa a emprestar cada vez mais informações. Tá? E essas informações emprestadas, elas vão determinar como você vai fazer a leitura de mercado. Isso está na base do nosso problema. Na terceira modernidade, o que é a terceira modernidade? A terceira modernidade é aquela que vem depois da digitalização do mercado. Na terceira modernidade, a gente vê a consolidação dessa troca informação-ação. E ali nós vamos ver, então, que todas as disputas passam a ser interiorizadas no espaço digital e na esfera de disputas informacionais. Né? O caso Lane versus Facebook, por exemplo, em que o sujeito vai comprar um anel de diamante para a namorada e vai fazer uma surpresa para ela no ano novo, e acaba tendo isso denunciado pelas redes sociais, porque por padrão o Facebook tinha colocado ele tinha acabado de instalar na realidade uma interface que te permitia fazer compra de produtos ali pelo Face, e o Face, por padrão, ele pegava a compra que você fazia e disparava para todos os seus amigos, publicamente dizendo, fulano de tal comprou tal coisa na tal loja, vai lá dar uma olhadinha, né, para fazer a propaganda. Como ele queria fazer surpresa para a namorada, e a namorada, evidentemente, os amigos da namorada, os amigos comuns deles, ela própria tinha o Face dele, viu lá, comprou um anel de brilhante, né? A surpresa foi arruinada. E aí ele escreve uma carta bem enorme, dizendo, escuta, eu tô louco da vida com vocês, porque era para ser uma surpresa, era para ser um momento inesquecível,
né, eu ia pedir para mim, eu ia dar esse anel para minha namorada, fazer uma declaração de amor para ela e tal, era para ela lembrar para o resto da vida dela, e vocês babacas publicaram isso e estragaram a surpresa. E ele fala, né, ele ainda deixa claro na missiva que ele escreve: olha, eu estou furioso porque isso foi um rompimento dos laços de privacidade, foi uma quebra dos termos de compromisso de vocês e foi uma invasão total da minha intimidade. E vocês, por padrão, fizeram isso e nem me consultaram. Eu estou revoltado com vocês. Ele move uma ação, isso aí vai parar na Suprema Corte, inclusive, e ele ganha a indenização, né? Então, a terceira modernidade é essa nova modernidade que, depois da implementação desses neoliberalismos, vai passar pelo processo que a gente colocou, que é o processo de inversão autoritária, mas, além disso, vai também demarcar esse conjunto de possibilidades e trocas informacionais, vai enraizar essa problematização informacional e, mais do que isso, vai transformar essas disputas todas em grandes disputas informacionais, né? Veja, isso o capitalismo de vigilância, portanto, ele surge nesse sentido. O que, que é efetivamente, né, eu queria justamente fazer tudo isso para definir capitalismo de vigilância. O que, que é o capitalismo de vigilância? O capitalismo de vigilância ele consiste em um tipo de capitalismo que vai fazer a utilização do Big Data e vai fazer a leitura dos nossos comportamentos para a determinação de políticas de mercado ligadas ao conjunto de nossas forças desejantes, atendendo assim a pautas específicas que foram preconizadas pelo neoliberalismo, mas não podiam ser sonhadas por um neoliberalismo político puro e simples. Tá? De modo que nós agora passamos, então, no capitalismo de vigilância, a ter as nossas informações absolutamente expostas, sublimando-se intimidade, privacidade, sublimando-se certos aspectos da individualidade, para que nós tenhamos em benefício uma resposta de mercado mais célere, mais rápida, mais fluente. Tá? Se isso vale a pena ou não, fica a critério de cada um julgar. Eu, particularmente, vocês já sabem qual é a minha opinião, não vou nem mencionar aqui, vocês já conhecem a minha opinião. Como resposta a isso, aquele movimento de resistência formado lá na base da década de 90, dentro do contexto do tecnolibertarianismo, também vai passar por grandes subversões. Lá atrás, o tecnolibertarianismo tinha duas grandes frentes, por assim dizer. A primeira dessas grandes frentes, ela estava mais ligada a esse tecnoanarquismo, né, que tinha uma relação mais profunda com o movimento cyberpunk, que era um movimento concreto. Lá a gente fala, mas o cyberpunk não é uma forma de literatura tal. O movimento acabou emprestando esse nome, cyberpunk, justamente para dizer, olha, nós estamos promovendo práticas de resistência. Então você vai ter movimento de hackers, vai ter manifesto hacker, você vai ter o manifesto da Frente de Libertação Online, né? Vai ter o manifesto da Online Frontier Foundation, né? O próprio Maslow vai escrever, né? Marlow, perdão, vai escrever manifestos, né? Quanto a isso, e esses manifestos eles vão ser claros e contundentes a respeito de suas práticas e políticas. Nós queremos no caso, qual é a diferença do cyberpunk para o movimento que está aqui, que eu pus aqui para você, que é o movimento cypherpunk, né? O cyberpunk é um movimento que está mais ligado à liberdade informacional online. Então ele é um movimento que tem como eixo o uso das ferramentas tecnológicas para oferta de soluções para problemas da humanidade. O Manifesto Hacker, que tem um Manifesto Hacker circulando por aí, muito bom, por sinal, e ele esclarece justamente isso. Quem é um hacker? Um hacker é alguém que está interessado na solução de problemas difíceis na humanidade. Ele gosta, a mente do hacker funciona para a solução de problemas. E é engraçado, ele fala assim, o hacker ele não é só o cara que sabe codificar, muito embora muitos hackers sejam programadores e usem tecnologia. Um artista pode ser um hacker, um filósofo pode ser um hacker, um engenheiro pode ser um hacker, um jurista pode ser um hacker, desde que ele trabalhe para trazer soluções criativas para problemas e trabalhe pelo prazer da resolução de problemas. E haja sempre com consciência social e generosidade. Né, sem querer mérito para si mesmo, mas querendo ver o bem de todos. Veja que isso envolve uma subversão da meritocracia capitalista. Não é sobre o que eu consigo fazer, é sobre o que está feito para todos. Né? E aí tem toda uma questão, né? A própria cultura hacker tem toda uma questão. Ninguém se chama hacker, as pessoas elas são admitidas como hackers por outros hackers, que começam a entender que essas pessoas têm respeito pelas práticas, admiração pelos outros, generosidade, querem contribuir para a vida comunitária. A figura do hacker passa a ser então entendida como sendo uma figura que literalmente substitui aquela figura que tem uma consciência social mais ampla. Né? E aqui nesse caso, nessa raiz do movimento, o movimento cyberpunk ele tem justamente hackers que estão voltados à solução de problemas com generosidade, com liberdade de fluxos informacionais e conhecimento em âmbito social. Então eles querem o espaço online, a dimensão online, como uma dimensão de comunicação, de reconstituição humana, uma coleção e absorção
de grupamentos de pessoas voltados para o progresso da própria espécie, para o progresso das próprias comunidades envolvidas, as comunidades às quais pertencem, né? Então isso seria o movimento cyberpunk. O outro movimento, que é o que mais me interessa hoje, é o chamado movimento cypherpunk. O cypherpunk ele tem uma concentração diferente. Ele sempre esteve interessado na preservação da intimidade e da privacidade, focando principalmente o desenvolvimento de tecnologias criptografadas, né? Então tem muita gente que pertenceu a esse movimento também. Existe uma mailing list, antigamente, não sei se ainda existe, né, do movimento cypherpunk. E essa mailing list era uma mailing list anárquica, não existia liderança, existia apenas concentração informacional, e nessa mailing list eles basicamente trocavam informações, posicionavam problemas, debatiam soluções, mas principalmente buscavam sempre soluções para a criptografia e para a intensificação do segredo de relações íntimas, privacidade e intimidade online, né? Os dois movimentos sempre viram com muito maus olhos o avanço progressivo dos setores industriais, produtivos e empresariais na coleta desesperada de informações para o consumo. Então, eles sempre foram um anticonsumismo, né? E, de alguma maneira, anti-filosofias consumeristas, porque no contexto do consumerismo está inserida a ideia de compreensão das práticas de consumo, o que significa também cooptar a vida humana como um grande exercício de consumo. O movimento cypherpunk, nesse sentido, ele traz à mesa essa noção de resistência, tendo principalmente programadores, evidentemente, né, e cientistas da computação como membros, mas também tendo outras pessoas, outros grupos junto de si ali, por exemplo, jornalistas, estudantes e assim por diante, né? Esses dois movimentos eles crescem e quando eles chegam na toada, na batida dessa terceira modernidade, eles acabam tendo que sofrer uma revisão dos seus métodos, né? Um dos lastros, por exemplo, desses dois movimentos, principalmente do cypherpunk, era achar soluções para problemas que não sejam soluções legais. Isso é o mais interessante, existe um antilegalismo nos movimentos. Por que esse antilegalismo estava tão presente? Porque a solução legal significa uma imposição de determinadas condutas, significa a demonstração mais profunda da falibilidade de práticas naturais ou fluentes dentro de um corpo social. Claro que essa não é uma visão partilhada por... Nenhuma dessas visões é partilhada por todo o movimento. Como eu disse antes, eles não eram movimentos encabeçados por alguém. Mas existia sempre alguém que, muito instruído por esse movimento, conseguia verbalizar noções e abrir debates. Então, na realidade, eles estavam mais caracterizados pelo pensamento crítico e pela discussão. Certo? Mas o que acontece com esses movimentos na terceira modernidade? A terceira modernidade ela traz um problema muito grave para esses movimentos, qual seja a impossibilidade de você promover lugares de enfrentamento e resistência, já que todos eles foram de alguma forma cooptados, ou a tecnologia presente para todos eles acaba aparecendo e conseguindo avançar inclusive por espaços de metadados, inclusive por zonas que você não oferece de informação. Esses espaços, essas técnicas conseguem fazer o leitor trafegar. Então ele consegue obter informações por vários meios, às vezes escusos, às vezes simples, às vezes honestos e lícitos, mas todos eles de alguma maneira rompem com a possibilidade de você manter uma reserva informacional. Então o que existe hoje como reestruturação desses modelos e desses movimentos é o que nós entendemos como restrições por design, né? A gente chama basicamente, a gente tem hoje na própria legislação, e veja, agora somam-se as soluções legislativa e libertária, né? As duas se encaixam de alguma maneira, por incrível que pareça, né? Tamanha a subversão e transformação, mas a própria lei começa a absorver a noção de restrições por design. Por exemplo, privacy by design. Você fazer o desenho, você fazer a construção de softwares, de práticas de mercado, de interfaces em redes sociais, que já sejam projetadas para promover a reserva e a intimidade. Estava conversando com um rapaz, por exemplo, que está fazendo o projeto de sexta-feira, o projeto de extensão institucional, e ele é de ciência da computação. E a gente conversando, ele fala assim, cara, eu não tenho muito como programar, infelizmente, sem coletar as tuas informações. Né? Se eu não coleto tuas informações, eu não tenho como fazer um programa, um aplicativo, um projeto que me permita fazer propaganda dirigida para você e disparar propaganda dirigida por clique para você. E aí daí eu falei assim, não, veja, eu não estou questionando isso, a gente estava discutindo um outro assunto naquela ocasião, né? Falando, discutindo um mundo que exige isso, que faz com que isso tenha que acontecer. Tem uma coisa, uma observação que eu não fiz, que é justamente essa, e não faria para ele porque não havia necessidade ali naquele debate, mas aqui é interessante. Se o seu mecanismo não dá conta de fazer o que deve fazer, sem fazer uma coleta total e absoluta, uma devassa nas minhas informações, seu sistema não merece existir, ele não tem que existir, ele não pode existir. Por design, ou ele faz o que eu quero, do jeito que eu quero, ou ele não faz. Percebem? Isso é importante, só que o que acontece? A restrição por design ela vai aparecer a partir do momento em que a legislação começa a ter conhecimento de causa e começa a estruturar elementos ali dentro.
todo esse tempo, isso volta para o problema da Cambridge Analytica, né? Enquanto você não tem uma regulação muito específica sobre aspectos e manobras internas de um determinado setor, de uma determinada área, ela corre irrestrita e faz as coisas buscando a autorregulação. Aí entra a peça central do capitalismo de vigilância. Porque enquanto faz isso, promove práticas que não são necessariamente respeitosas do modelo civilizatório humano que nós queremos implantar, mas que atropelam isso para reforçar essa noção de veridição de mercado. Beleza? Cara, eu já falei 1 hora, eu vou deixar agora para terminar isso aqui. Lá na nossa discussão, quando a gente voltar para o Cambridge Analytica, falar um pouquinho do Lane, falar um pouquinho desses casos, a gente entra mais especificamente nesses assuntos, atende as dúvidas e começa a conversar, fazer um diálogo mais vertical sobre alguns temas que possam ter ficado aqui ainda um pouquinho vagos. Beleza? É isso aí, galera. Vejo vocês de noite. Aparecemos então hoje às 8 horas, depois que vocês assistirem a aulinha ali no horário de vocês. E é isso, galera. Fiquem com Deus, por favor. Qualquer coisa, me procurem, cuidem-se e Deus abençoe, galera. Até mais.